A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo à ACAT. Você está no meu canal, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para gravar a lição de número 6. Na verdade, hoje você deve estar pensando assim, pastor, está com a mesma camisa há 2 semanas. Não, eu gravei a lição 5 e terminei a lição 5, já estou gravando a lição 6, é por isso que estou com a mesma camisa. Então você que assistiu semana passada a lição 5, vai assistir a 6 agora, vai achar que o pastor não trocou a camisa. Mas estamos aqui para gravar na sequência, acabei de gravar a lição 5, já vamos gravar para postar antecipado a lição 6 para os irmãos, para que os irmãos possam estudar com antecedência. A doutrina e o amor pelo Senhor. Então nós vamos aprender essa lição maravilhosa. E aí eu quero que você já deixe um like nesse vídeo, não esqueça, se inscreva, não esqueça, você me ajuda a sustentar famílias na obra missionária. Nós estamos sustentando uma família e eu fiz um voto com Deus, as bênçãos que vierem do YouTube, quando você se inscreve, deixa o like, o YouTube reconhece isso e me ajuda. Então as bênçãos que vêm do YouTube, eu quero transformar em sustento na obra missionária, salvação de almas. Então você que me assiste aqui, já está ajudando a ganhar almas, mas não só assista, por favor, clica ali e se inscreva, não vai carregar teu celular, tua caixa de e-mail, nada disso. Escreve e já está me ajudando a ganhar almas para o reino de Deus. Vamos lá então, se inscreva aí, deixa o teu like positivo, entra no grupo do WhatsApp, por quem está no grupo do WhatsApp, recebe esta lição com antecedência. O link está na descrição, já recebe com antecedência esta lição. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe nosso estudo. Santo Deus, eterno Pai. Te louvamos, Senhor, por poder realizar esta obra e estudar a Tua palavra junto com o Teu povo. Abençoe todos os irmãos do Brasil e outros países, professores, pastores, líderes, alunos, famílias, pessoas que amam a Tua palavra. Sejam alvos, eu bendigo, com a minha boca, sejam benditos, com a bênção da saúde espiritual, a bênção da saúde física e da prosperidade, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. E abençoa os teus filhos, use o teu povo para compartilhar este ensino, para alcançar os corações de milhões de pessoas para a salvação. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa lição. Deus tem tocado no meu coração, não por interesse próprio do pastor Rodrigo, não é por isso. Deus já me revelou com clareza, hoje a maior ferramenta para a evangelização mundial chama-se internet. Então se você quer ser um evangelista, quer ser não, se você quer cumprir com o dever de comunicar o evangelho, que é dever de todos, então é simples, não precisa nem sair de casa. Pega a palavra de Deus e compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp e vai compartilhando aí e pode ter certeza. Quando você chegar no céu, você vai receber um galardão, porque muitas almas vão aceitar Jesus por esse simples ato de compartilhar a palavra de Deus. Texto principal, Atos 2, 42 e 43. E perseveravam na doutrina, nos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E nas orações, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então nós vamos aprender aqui essa lição maravilhosa, que vai falar da doutrina, né? E o amor pelo Senhor. Então nós temos que amar, irmãos, a doutrina, conhecer, né, essa doutrina e amar o Senhor. Resumo da lição, é necessário que haja doutrina e fervor espiritual, para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. Nós vamos hoje estudar, irmãos, que nós não... Anote essa frase aqui, devemos evitar os extremos. Tem pessoas que supervalorizam o estudo bíblico, mas se tornam frios na fé. Acabam valorizando demais as questões envolvendo uma disciplina, porque a pessoa acaba ficando culta, né? Adquire bastante conhecimento e estudo, e acaba pegando um caminho perigoso de anular a espiritualidade, os dons do Espírito, as manifestações do Espírito. Daqui a pouco valoriza demais uma coisa que está acontecendo muito. Não. De tanto que nós estudamos a palavra, ela é a principal profecia. E é mesmo, ninguém duvida disso. Mas não podemos proibir profecias na igreja. Aí é a pessoa evitar os extremos, irmãos. Nós vamos aprender aqui com a igreja de Éfeso que eles eram uma bênção, trabalhavam, se dedicavam, mas aconteceu um extremo ali. Qual extremo? Ficaram institucionalizados, valorizando muito mais as atividades da igreja
ao ponto de esquecer do amor a Deus e do próximo. A Bíblia diz que Deus, Ele orienta eles voltarem ao primeiro amor. Irmãos, o amor é uma coisa só, a Deus e ao próximo. Eles tinham deixado de amar a Deus e o próximo. E Deus falou, vocês trabalham, vocês estão, em outras palavras, institucionalizados, religiosos ao extremo, cuidando das atividades da igreja, trabalhando, cuidando do material. E o amor a Deus, que faz com que a pessoa esteja sempre... Tem uma frase fantástica aqui, irmãos, eu vou ler no decorrer da lição, mas já posso adiantar para você. Uma coisa é trabalhar para Deus, outra coisa é trabalhar com Deus. E tem muitos que ficam tão institucionalizados que eles trabalham para Deus. Não, tô trabalhando. Tô cuidando da igreja, tá? Ao ponto, irmãos, eu ouvi uma coisa que eu fiquei escandalizado. Numa igreja de interior, irmãos, no interior não tem asfalto, irmãos. Dia de chuva os irmãos vêm pisando no barro. E o pastor reinou, foi áspero com o membro. Poxa, você não tem um cuidado de tirar esse barro do teu pé e ter que sujar a igreja? Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. A pessoa está extremamente preocupada com o piso da igreja e ofende um irmão. Isso é ficar institucionalizado, supervalorizar as coisas materiais, as atividades da igreja, a igreja limpa, mas ofende um irmão. Isso é abandonar o amor a Deus e ao próximo. E aconteceu isso com a igreja em Éfeso. Então nós vamos aqui, irmãos, evitar os extremos, tá? E vamos ver aqui que devemos valorizar o estudo bíblico, mas não anular os dons do Espírito, as manifestações do Espírito. Vamos aqui, esta lição, caminhar em vários extremos que pode acontecer na vida cristã, tá? Vamos lá. É necessário que haja doutrina, fervor espiritual, para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. Então, regra nesta lição aqui, caminhar evitando os extremos. E vamos analisar aqui vários tipos de extremos, ok? Vamos lá, objetivos da lição. Mostrar que a igreja de Éfeso era firme na doutrina. Conscientizar do perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. E compreender que não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Não, as duas podem andar juntas, né? Você pode se dedicar no estudo bíblico, mas se manter espiritual, reconhecendo a atualidade dos dons do Espírito. Nós conhecemos igrejas no Brasil que supervalorizam o ensino, mas não acreditam nem no dom de línguas. Então esses extremos que nós temos que evitar, ok? Vamos lá. É totalmente possível, amar a Deus, fazer sempre o estudo bíblico da palavra, mas se manter saudável na fé espiritual, crendo na atualidade dos dons. E acima de tudo, ser dedicado com nós sabemos que existe a igreja visível, existe a organização, né? Ser responsável com a organização, mas priorizar o organismo, as almas, o amor a Deus, o amor ao próximo, respeitar a todos, né? Não pode, em nome da instituição, você pegar e ofender as pessoas por qualquer coisinha e ficar supervalorizando. Uma vez um pastor falou, ele estava indo atender uma construção no campo, né? E aí chegou uma pessoa e disse: pastor, o senhor pode orar por mim, pastor? Eu preciso de um conselho. Daí um cooperador que estava junto com o pastor disse: ô pastor, vamos atrasar a obra lá, tá para chegar lá o material e tal, eu tenho que orientar. Aí o pastor disse: meu filho, eu sou pastor de ovelhas, não de tijolos. Aguarde, a construção dá para esperar. E foi atender aquela alma. Não que o pastor não tenha responsabilidade, ele não estava dizendo, não tenho compromisso com a igreja, com a organização, não estava querendo dizer isso. Mas ele estava dizendo, a prioridade são as almas. Agora, em nome da instituição, em nome da construção, em total respeito ao pedreiro que está lá me esperando, eu vou desprezar essa ovelha que quer um conselho, uma oração? Estão vendo, irmãos? Uma coisa, um estava trabalhando para Deus e o outro estava trabalhando com Deus, que prioriza as almas sempre. Aleluia. Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar na lição.
Deixa eu só pegar aqui. Fazer a leitura, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Faço a leitura calmamente com os irmãos. E a nossa introdução nos diz assim: a falta de ensino sistemático e centro-bíblico na igreja gera mornidão espiritual. Então isso aqui é um extremo, né? Não acreditar mais nos dons, não acreditar nas manifestações do Espírito. Mornidão espiritual, temos que evitar, isso aqui é um extremo. Veremos os perigos que cercam a igreja nos dias atuais e como proteger o rebanho do Senhor acerca dos extremos. Então, o que não pode acontecer também é uma igreja se intitular poderosa no Espírito, mas não tem ensino, não tem equilíbrio, não tem ordem e não tem decência. Então, como eu disse, regra número 1 aqui dessa lição: evitar os extremos. Vamos lá? A igreja de Éfeso era firme na doutrina. Vamos aqui um pequeno histórico sobre Éfeso. A igreja de Éfeso, letra A e letra B. A cidade de Éfeso era o centro comercial mais importante da Ásia Menor, com uma população de mais de 250 mil habitantes. Tem algumas outras pessoas por aí, alguns outros historiadores, que até comentam que possivelmente poderia ter mais de 500 mil. Nós vamos aqui ficar com 250 mil, e já é uma cidade, né? De acordo com a geografia, não é considerada hoje uma cidade grande. A cidade grande hoje, na geografia, ela tem que ter acima de 500 mil habitantes, mas para aquela época, irmãos, era muito grande. Tá? Muito grande. Então, uma coisa é agora, né? Mas naquela época, com certeza, era considerada uma cidade muito grande. Nesta cidade reuniam-se milhares de idólatras, muita gente. E se reuniam mesmo para idolatria, envolvidos no culto à deusa Diana. Olha o que está escrito em Atos 19 e 27. Vou ler para os irmãos, para você ter uma noção de como que era Éfeso. Atos 19 e 27. Preste atenção. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então veja como era aquela cidade. Essa expressão aqui de um homem, né? Chamado, se não estou equivocado, Demétrio. Isso, chamado Demétrio. Estava preocupado com o apóstolo Paulo que eles iam perder os lucros, né? Letra B. Na terceira viagem missionária de Paulo, a igreja se desenvolveu. Quem fundou a igreja em Éfeso foi Paulo. Chegou ali, pregou numa sinagoga, pessoas se converteram, mas ele tinha uma reunião em Jerusalém, ele tinha outras viagens para fazer e deixou ali Priscila e Áquila e foi. Na segunda viagem já deu uma estruturada, na terceira viagem é que ele fica ali um bom tempo, mais de 2 anos, e a igreja cresceu. Na terceira viagem missionária de Paulo, a igreja se desenvolveu e por mais de 2 anos Paulo doutrinou a igreja com grandes revelações do reino de Deus e poder espiritual, conforme Atos 19, 10 ao 12. E até o pastor Gilmar Santos, pregando nos Gideões, eu não me esqueço, ele disse que a carta, a epístola mais fervorosa, com grandes revelações do reino de Deus, do sobrenatural, é a epístola aos Efésios. Então, é ali que Paulo, a gente tem grandes revelações ali, irmãos, dentre elas, a armadura de Deus. O poder, a revelação de que existe as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, as potestades, o príncipe das trevas. Então, e aí a gente recebe ali o ensinamento das armas poderosas, que ele chama armadura de Deus. E essa igreja, ela era realmente fervorosa no espírito. Mas vamos entender algo aqui, irmãos. Ela começou muito bem e pegou um caminho errado lá na frente. Que lá no Apocalipse ela é repreendida. Tá? Então, evitar os extremos. Por isso que a lição vem falando. 2. A igreja de Éfeso e os seus principais desafios. Letra A e letra B. Éfeso era uma cidade regida pela idolatria, a deusa Diana, onde os habitantes lucravam muito com a venda de dos nichos de Diana. Confere lá Atos 19, 24 ao 28. Era muito nicho, amuletos, objetos.
e assim por diante. Eu uma vez visitei a Bahia, estava caminhando umas ladeiras lá e, meu amigo, é força de amuleto. Tem alguns lugares lá que você só vê amuleto, né? Então, vamos lá. Então, tem muitas religiões no mundo aí e suas práticas, né? Letra B. De acordo com a mitologia grega, a deusa Diana era virgem e contrária ao casamento, de maneira que isso ameaçava as famílias. As pessoas não valorizavam a família. Por esta razão, Paulo ensina que os maridos deviam amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Por isso que ele escreveu isso lá em Efésios 5, 28 ao 33. Aqui uma grande revelação para vocês. Conhecimento histórico, as pessoas, a deusa Diana, segundo a mitologia, era virgem, não era a favor do casamento. Vida livre, né? E muitas pessoas entravam nesse embalo e não valorizavam a família. Então era uma cidade difícil, irmãos. Vamos para frente. 3. A firmeza doutrinária da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela teve o privilégio, irmãos, de ter sido fundada e pastoreada pelo apóstolo Paulo. Privilégio, né? Atos 18, 19 ao 21. Depois, ela foi ensinada por Timóteo, que era um exemplo, irmãos. Timóteo é considerado um exemplo entre os fiéis, de humildade, piedade, dedicação, amor à palavra, amor às almas, amor à igreja. Ele aprendeu a amar os mais velhos, os mais novos como irmãos, as mulheres como mães. Timóteo é o exemplo, considerado o exemplo dos fiéis. E também pastoreada, irmãos. Éfeso foi pastoreada, nada mais, nada menos, não que a gente queira engrandecer os homens acima de Jesus, não é isso, mas eram homens tremendos em exemplo, irmãos, ilibados, pastoreada pelo apóstolo João, apóstolo do amor, que agradou tanto o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, ele não vai morrer até que eu venha. E tentaram matar ele, Jesus recompensou ele, foi o único que acompanhou Jesus até a cruz. O resto correram tudo. Então era diferenciado, sabe? Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas faz acepção de atitudes para abençoar. Tá? Então eles agiram diferente, foram recompensados. E foi pastoreada pelo apóstolo João, que de acordo com o historiador Eusébio de Cesareia, João terminou seus dias nesta cidade. Letra B. Foi graças à maturidade espiritual desta igreja que hoje temos ensinos preciosos, como, por exemplo, o conhecimento da armadura de Deus, conforme Efésios 6, do 10 ao 18. Então a igreja realmente começou muito bem, pastoreada por obreiros tremendos, usados nas mãos de Deus, e viveu uma maravilhosa revelação em comunhão com Deus. Mas nem tudo é um mar de rosas, né? Vamos lá, vamos entender aqui. O perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. Boas obras, porém sem amor. Letra A, letra B. A igreja de Éfeso cresceu e se desenvolveu em diversas áreas, mas tornou-se institucionalizada e vivendo de aparência. O que é uma igreja institucionalizada, pastor Rodrigo? Priorizar mais as coisas materiais do que as almas. Tá? A grosso modo é isso. Priorizar status, beleza, dar mais valor para o tijolo do que para uma ovelha. Ao ponto de ser advertida por Deus, de ter deixado o primeiro amor. Conforme Apocalipse 2, 1 ao 4. Letra B. Trabalhar para Deus é uma coisa, e trabalhar com Deus é outra coisa. A igreja em Éfeso precisava se arrepender e voltar às primeiras obras. E isso indica que eles valorizavam mais as coisas do que as almas. Conforme Apocalipse 2 e 5 e Mateus 22, 37 ao 39. O que diz Mateus 22, 37 ao 39? Ame a Deus e o próximo. Isso aqui engloba todos os mandamentos do Senhor. Resume toda a lei. Você não pode separar o amor a Deus e ao próximo. Não tem como separar. Se ama a Deus, ama o próximo. Se não ama o próximo, não ama a Deus.
e eles deixaram o primeiro amor. Irmãos, tem gente que pensa, quantos amores existem? Só existe um. Só existe um amor. Ame a Deus e o próximo. Como é que eu vou dizer que amo a Deus se eu não amo o próximo que eu vejo? E onde é que ocorre da igreja abandonar o primeiro amor? Ficar institucionalizada, supervalorizar os tijolos em detrimento das ovelhas. Tomar muito cuidado. Vamos para frente. O valor das boas lembranças. Aqui, ó, importante, uma receita de como voltar às primeiras obras. Recuperar esse amor. Deus sempre oferece aos seus filhos a oportunidade de se arrepender. Deus é misericordioso. Nós vemos isso quando Deus pede arrependimento à igreja de Éfeso. Apocalipse 2 e 5. Aqui é o texto áureo da prova que Deus sempre oferece uma chance de arrependimento. Apocalipse 2 e 5. Arrepende-te. Direto. Arrepende-te. O que é arrepender-se? Dê meia volta, mude o caminho, pare com isso. E volte a praticar as primeiras obras. Letra B. Toda a igreja que passar por um esfriamento precisa recorrer ao método ensinado por Deus, que é considerar o que se perdeu e valorizar as primeiras obras, pois nelas estão os sentimentos mais sinceros de amor e devoção. Quais são as duas principais obras que nós fazemos quando aceitamos ao Senhor Jesus? Primeiro, se tornamos devotos a Deus. A devoção é total. A pessoa ora de manhã, ora à tarde, ora à noite, quer estar diante de Deus. Segundo, desejamos a salvação do mundo inteiro. É uma gratidão natural que o Espírito Santo coloca dentro de nós. E você, poxa, eu fui salvo, fui alvo de uma graça imerecida. Poxa, eu não posso ser ingrato e não desejar a salvação do ser humano, do próximo. Então a pessoa imediatamente começa a amar, sente compaixão dos perdidos e começa a falar do amor de Cristo e desejar a salvação e, em resumo, amor a Deus e amor ao próximo. Isso se evidencia quando a pessoa aceita Jesus, que é o sentimento mais nobre que o Espírito Santo traz para o coração de alguém quando ele convence e habita. Ame a Deus e ame o próximo. Mas com o passar dos anos, olha, irmão, sinceramente, eu não acredito que alguma pessoa abertamente vai dizer, não, eu não amo a Deus. Estou dando prova aqui de que abandonei o meu primeiro amor. Não amo a Deus. Ninguém faz isso. Agora, esnobar o próximo é o que mais acontece. E pode ter certeza que o esnobo ao próximo é a prova da perca do primeiro amor. O próprio Deus falou no Antigo Testamento, você acha que eu tenho prazer em sacrifício, em jejuns? Seja justo com as pessoas, seja honesto, seja correto. Esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Então, se resume tudo a amar a Deus e amar ao próximo, com certeza. Ficaram institucionalizados, valorizando mais o tijolo do que as ovelhas, e foram chamados a atenção por Deus. Tá? Então, é no primeiro amor que estão os principais sentimentos, os sentimentos mais sinceros. Eu amo a Deus, sou grato a Deus e amo as almas. E a pessoa não pode abandonar isso. Sempre valorizar as almas e o amor a Deus. Tá? Não ficar... Guarde essa frase, hein? Trabalhe com Deus e não para Deus. Vamos lá? 3. De volta ao primeiro amor. O que significa o primeiro amor? Sabemos que o cristão deve priorizar o amor a Deus e ao próximo. Mateus 22, 37 ao 39. E também o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 33. Letra B. Provavelmente a igreja em Éfeso supervalorizou os bens materiais e as práticas religiosas ao ponto de não valorizar o próximo e passar a viver de aparência, mas sem amor genuíno. E Jesus chamou a atenção dos fariseus hipócritas, que eram líderes, lá em Mateus 23, 27. Mas Jesus chamou de sepulcro caiado, bonito por fora, sem valor por dentro. Então, irmãos, numa aparência, sabe? Não, estamos aqui representando a Deus, né? Também temos interesse nos interesses de Deus. E as pessoas pensam, então eu se preocupo com as almas. Mas na prática, não se preocupe com as almas. Estão mais preocupados com a posição, com o cargo, com a beleza dos tijolos. O próprio Deus acusa
uma das igrejas no Apocalipse, tu diz que não te falta nada, né? Se não estou equivocado, Laodiceia. É rico, né? Mas tu não sabes que é miserável, pobre, cega, nua, desgraçada. O próprio Deus fala isso, porque estavam supervalorizando. Apesar de Deus não ter se dirigido diretamente à igreja de Éfeso nesse respeito, supervalorizar os bens, mas Deus fala, abandonar o primeiro amor. E o amor está ligado a amar a Deus e amar o próximo. Estavam institucionalizados. E Deus menciona, vocês trabalham. Tá? Relacionou diretamente às atividades da instituição, mas abandonaram o primeiro amor. Então, irmãos, tem que evitar os extremos, pelo amor de Deus. E, na verdade, amar a Deus e ao próximo, nunca haverá limites para um amor extremo, né, irmão? Sempre vai faltar. Então tem que amar a Deus sempre, amar o próximo, com sabedoria, com prudência. O que é a prudência? A sabedoria na prática, né? Então tem que tomar cuidado. Vamos lá. Deus dá sabedoria para evitar os extremos, tá? Não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Parte 3. O problema dos extremos. Letra A, B e C. Temos o exemplo deixado por duas igrejas, como a de Éfeso e a de Corinto, onde valorizaram demais certas coisas em detrimento de outras, tá? Então, letra B, a igreja de Éfeso era espiritual, mas valorizou mais a instituição do que o amor a Deus e as almas, conforme Apocalipse 2 e 4. Abandonaram o amor, trabalhavam, o próprio Deus fala, vocês trabalham, ok, mas deixaram o amor. Então, cederam a um extremo, né? Deixaram o amor e supervalorizaram a instituição. Letra C. Já a igreja de Corinto tinha vários dons, mas esqueceram da humildade e se tornaram carnais. Tinha contenda, eu sou de Paulo, eu sou disso, está dizendo que eu sou e está valorizando o homem, supervalorizando o A, supervalorizando o B, super se autovalorizando. Tinha os dons, mas não tinha humildade. Confere 1 Coríntios 3, 1 ao 5. Precisamos temer a Deus e sempre. Precisamos temer a Deus sempre e nunca abandonar a humildade em Cristo, conforme Mateus 11, 28 e 29. 2. O ensino do apóstolo Pedro, aliás, a importância do equilíbrio. O ensino, letra A, letra B, letra C. O ensino do apóstolo Pedro acerca do equilíbrio é fundamental para os dias de hoje. O que ele ensinou? Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento. As duas coisas. Só que ele tem mais uma coisa que ele ensina. Tem gente que só fala, cresça na graça e no conhecimento, não dá sequência no versículo. Crescei na graça, que trata das coisas espirituais. Crescei no conhecimento, que trata das coisas terrenas. Aí ele continua. Sempre em tudo, dando glória ao Senhor. Saber que a glória é do Senhor e não do homem. Eu vou ler lá, 2 Pedro 3,18. Olha aqui, acompanhe comigo, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça, valorize as coisas espirituais, crescei no conhecimento, valorize as coisas terrenas também, tem que ter responsabilidade, compromisso, tem o seu valor. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre, e a Ele, seja a glória, não aos homens, tanto agora como no dia eterno. Então, Pedro ensina, cresço na graça, no conhecimento, e a glória é de quem? A Ele. Então, não se exaltem, sejam humildes, que vai dar tudo certo. Remédio para o equilíbrio, humildade. Humildade, não querer se exaltar. Vamos lá que tem mais aqui, olha aqui, para fechar, el gran finale, olha lá, a doutrina e fervor espiritual, combinação perfeita. Letra A, B e C. Uma igreja que se preocupa com o ensino de forma humilde e dedicada estará sempre instruída a valorizar a Deus e o próximo e as coisas que pertencem ao reino de Deus. Conforme João 8,31, permanecer na palavra, a igreja tem que permanecer na palavra, não pode deixar de estar estudando a palavra. Mas Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, os interesses de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. Letra B, uma igreja saudável valoriza os dons espirituais e as manifestações do Espírito Santo,
Valoriza. Tudo! Aqui está o equilíbrio, com ordem e decência. Sempre promovendo a edificação mútua. Nada de querer endeusar A e querer endeusar B. Não, fulano é poderoso. Fulano eu só escuto, só vou na igreja quando ele pregar, porque o outro é meio fraquinho, não tem nenhuma revelação, não tem. Daí já está errado, irmãos. Então uma igreja saudável valoriza os dons espirituais, as manifestações do Espírito Santo, com ordem, com decência. Não vai estar atrapalhando a pregação, tem que ter cuidado. Não, mas não dá para extinguir o Espírito, não pode proibir as profecias. O pastor está pregando, irmãos. Se a igreja estiver ali no Espírito, todo mundo glorificando e o mover, e o pastor, olha, irmãos, se alegre no Espírito, deixa Deus te usar, sabe? Tudo seguindo o termômetro do mover do Espírito que está ali na vida do pastor, do pregador. Aí tem ordem. E está todo mundo envolvido, e o pastor abençoou, e deixa Deus te usar, irmão. Se Deus te entregar uma mensagem aí para corroborar a mensagem máxima, que é a palavra de Deus, vai lá, entrega a mensagem e tal. Não pode proibir, entende? Mas com ordem, com aceitação da igreja. Aí funciona. Eu me lembro uma vez, o pastor, já de saudosa memória, ele pregando, e o irmão começou a falar em línguas, não tinha interpretação, e não parava. E o pastor ficou ouvindo, não parava. O pastor disse, amém, irmão, amém, glória a Deus. Não houve interpretação, amém. E a pessoa não parava, e continuou. Aí o pastor disse, olha, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo essa insubmissão e essa desordem. Eu vi ele repreender. E aí fez certo. Então tem que ser com ordem, com decência, sempre promovendo edificação mútua. Então tem que ter a concordância da igreja, um espírito de testificação no mover do Espírito. Então, do contrário, virou bagunça, tem que tomar cuidado. Confere lá 1 Tessalonicenses 5:19. Nós vamos acreditar, valorizar, mas com ordem e decência. Letra C. É totalmente possível ser avivado e prudente. O que é a prudência? Anote aí. A prudência é a sabedoria na prática. Saber se conduzir. Tomar cuidado com a nossa conduta. Então, é totalmente possível ser avivado e prudente, mantendo o estudo bíblico, priorizando a ordem, priorizando uma vida saudável, priorizando a glória de Deus acima de tudo, com humildade, valorizando o mover do Espírito. É totalmente possível ser avivado e prudente, sempre aprendendo de forma correta a sã doutrina do Senhor e fazendo tudo para o Senhor. Confere lá Colossenses 3:23. E a nossa conclusão: jamais devemos abandonar o genuíno amor a Deus e ao próximo, e ainda manter a disciplina do saudável estudo da sã doutrina e valorizar o poder do Espírito e o fervor espiritual. Que conclusão, né? Lembrando que tudo deve ser feito para a glória de Deus e não dos homens. Aleluia, que maravilha. Meus irmãos, com prazer eu quero abençoar os irmãos, que a unção desta lição desça sobre a tua vida e você receba a sabedoria do alto. Vamos orar e pedir estas bênçãos para as nossas vidas. Santo Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo aprendizado maravilhoso da tua palavra. E que nós possamos, Pai, priorizar o estudo da tua palavra com sabedoria, com prudência, valorizando o aprendizado, mas valorizando também, Pai, as coisas espirituais, o mover do Espírito, os dons do Espírito, a atualidade dos dons do Espírito, e que, acima de tudo, nós possamos ser produtivos na tua obra, amando o Senhor, honrando, dando glória exclusiva ao Senhor, mas não esquecendo do próximo, que nós possamos amar o próximo. Tira de nós, Pai, nos guarda de qualquer exaltação, orgulho, soberba, glória humana. Nos guarda, Pai, com a humildade que vem de Ti, para que possamos Te agradar, evitar os extremos e crescer genuinamente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, sempre dando glória ao nome do Senhor. Para a honra e glória de Deus Pai, a bênção que eu ordeno, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção
Guarde essa palavra no teu coração, compartilhe esse vídeo. Este estudo não é só para os jovens, é para toda a família. Adquira os slides, o QR Code está na tela. No link da descrição do vídeo você pode entrar no grupo do WhatsApp para receber esta lição com antecedência. E compartilhe esta lição, convide mais alguém para conhecer nosso canal. Se inscreva no canal, é muito importante, me ajuda a fazer missões e você será alvo de grandes bênçãos da parte do Senhor. Um forte abraço a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.